Fala galera, tudo beleza? Vitor de volta. Bom, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Foi um bate-papo que eu tive com a galera do Smart Studio. A galera tá fazendo um jogo bem bacana que vai ser lançado ano que vem. A gente bateu um papo, falou do projeto do estúdio, falou de pipeline. Os caras deram dicas para quem tá começando. A gente falou também do Blender, que é essa polêmica do Blender e Maya. A gente bateu um papo e foi bem bacana. Só que infelizmente foi um bate-papo, a gente entrou em Hangout aqui, tava conversando e no final, quando eu finalizei o vídeo, o meu áudio deu problema. Na verdade, o meu áudio foi só retornar no final do vídeo, né? Aqui na edição, quando eu fui trabalhar no vídeo, eu vi que o meu áudio não estava funcionando, só voltou no final com bastante chiado. Então, para não perder essa entrevista, pô, a gente conversou 2 horas, então eu fiz uma edição. Então vocês vão ver que eu tô com uma roupa diferente, o cenário vai estar diferente porque eu troquei, né? Eu vou ser pai de novo, então eu tive que mexer em algumas coisas aqui em casa e o meu cenário mudou de lugar, meu computador mudou de lugar, então o cenário vai estar um pouco diferente. Não se assustem por isso. Só que para não ficar sem sentido, eu gravei algumas cabeças e vai ser as cabeças de perguntas que eu fiz. Né? Infelizmente eu tive que editar o vídeo, tirar uma coisa ou outra para fazer sentido agora, né? Por conta do meu áudio, que como é um bate-papo, a gente vai desenrolando, as perguntas vão surgindo e infelizmente o meu áudio não funcionou. E então eu tive que fazer para não perder para não perder, né, a entrevista, eu fiz isso. Beleza? Então, depois da vinheta, como sempre, a gente volta, né, lá para um hangout, para uma entrevista e entre um assunto e outro vai entrar uma cabeça minha, né, vai entrar uma perguntinha minha entre um assunto e o outro para ligar uma coisa ou outra. Beleza, galera? Então espero que essa conversa aí ajude, é bem bacana, os caras falaram bastante coisa, então espero aí que ajude vocês. Então depois da vinheta, te volta com a entrevista. Roda a vinheta aí, editor. Valeu aí, Vitor. Obrigado aí por receber a gente nesse bate-papo aí que com certeza espero que a gente possa agregar até mesmo com conhecimento e algumas coisas, né, curiosidades que as pessoas têm em relação a estúdio, até mesmo a essa área de trabalho. O estúdio ele tem por volta assim de 3 anos, mais ou menos, e a função principal do estúdio, né, a criação dele foi para movimentar e fomentar o mercado de trabalho, porque a maioria dos profissionais brasileiros, pelo menos, né, os mais antigos, eles não conseguem se especializar ou até mesmo ter um conhecimento mais apurado aqui, né? Devido à movimentação, até mesmo na internet, a facilidade com a tecnologia, a gente conseguiu trazer conhecimento aqui para o Brasil, né, profissionais, só que devido à infraestrutura e até mesmo algumas partes burocráticas, o que que acontece? Faz com que o pessoal migre, né? Vá para o exterior, vá para a Europa e tal. Tem alguns amigos que também já foram para lá, amigos ilustradores. E com essa ideia, a gente quis que no Brasil também saibam que existem profissionais do ramo de jogos que têm conhecimento e até mesmo condições de desenvolver jogos de pelo menos uma escala grande, né? Não só jogos mobile, como ficou caracterizado em um bom tempo, né? Agora as questões de jogos de plataforma, então está vindo aí muito mais acessível, até mesmo com os eventos que a gente anda participando, o governo também incentivando também com isso. E o estúdio, né, ele trabalha tanto com projetos autorais e até mesmo para clientes, e com base nisso, de acordo com a demanda, a gente precisa de profissionais, né? Então a equipe ela pode estar centralizada, pelo menos
em 4 pessoas, mas ela também vai precisar de outros profissionais de acordo com a demanda de projetos. E por nós sermos uma das vertentes da escola Smart Tech, né, que é uma da escola de computação gráfica, que tem esse segmento aqui no ABC, o que a gente propõe? Tem alguns casos como isso. Alunos que se desenvolvem bem nos cursos, que têm até mesmo a disponibilidade e um conhecimento legal para trabalhar, são chamados para fazer um teste, até mesmo experiência, né? Para ver se podem trabalhar com projetos como a gente, até mesmo projetos para cliente. É uma forma de a gente movimentar aí a questão do aluno aprender algo e ele também saber como utilizar isso no mercado de trabalho, né? Tem casos como o Bruno, nosso modelador 3D, ele foi também um dos alunos também, trabalha lá com a gente lá, já fazem quase 2 anos, né, Bruno? Sim, sim, faz 2 anos, né? Eu entrei lá no começo de 2018. Na verdade, foi em janeiro. E, assim, bem isso que o Victor falou, né? Eu, por exemplo, eu sempre estudei jogos, né? Sempre fui a pessoa que tava ali para aprender de tudo um pouco, né? Só que o meu problema era que eu nunca focava, né? Então, assim, eu aprendi como funciona toda a parte de produção antes de entrar num estúdio, só que eu não tinha um foco, né? E de uns tempos para cá, mais ou menos assim, a partir de 2016, por aí, eu comecei a focar, tipo, full no 3D, né? Aí eu meio que me encontrei no 3D, assim, antes eu já modelava, né? Tipo, desde 2012 eu já tinha foi o primeiro curso de games que eu fiz em outros lugares e tudo mais, que eu venho nessa caminhada aí, né? E quando eu tive a oportunidade de entrar lá, é até engraçado porque a gente a gente nunca espera, né? Porque geralmente a galera pede experiência, pede, sei lá, bastante coisa em questão de currículos, outros projetos, né? E ter uma oportunidade de trabalhar em um estúdio, por mais que seja pequeno ou grande, assim, é sempre é, é uma honra, assim, sabe? Em questão de poder trabalhar, sabe? Do lado da galera, assim, que sabe mesmo, assim. E assim, eu entrei para agregar e aprendi também muita coisa, né? Ainda mais depois que o Alan depois entrou, o Thiago depois entrou, teve outras pessoas que participaram do estúdio também, né? Que hoje já não está mais com a gente lá, mas trabalhou no projeto que a gente está fazendo lá, e por aí vai. Vocês que estão inseridos aí no mercado brasileiro, né? Vocês são uma empresa brasileira. Eu queria que vocês falassem um pouco do mercado brasileiro, né? E comparação ao mercado internacional. Falar um pouco do que vocês acham do futuro do mercado nacional de jogos e até o cinema aqui no Brasil. O que eu penso, até mesmo atualmente, é que a gente está numa curva, né? E que essa curva ela está crescendo. Ela tá crescendo porque tem sim investimentos, né? Não seja por parte do governo e até mesmo algumas empresas que estão desenvolvendo isso. Em relação a profissionais irem para fora, eu sei que tem alguns que aprendem fora e trazem aqui para o Brasil, mas devido até mesmo algumas condições que a gente vive no país, isso se torna um pouco mais complicado. Não que seja impossível, entendeu? São assim, empresas que você conta no dedo, né? Até mesmo de estúdios independentes, porque mesmo a gente também sendo uma vertente da escola, né, trabalhar com projetos tanto para clientes como projetos autorais, são coisas que num estúdio até mesmo menor, né, que eu quero dizer assim, uma ou duas pessoas, às vezes fazendo um game, elas normalmente usufruem isso do tempo hábil que elas têm. Então, às vezes não trabalham na área, né, e gostariam de trabalhar, e tem o foco em até mesmo lançar um projeto, ou até mesmo participar de Big Festival, Spin, até mesmo para entrar no meio, né? Porque, assim, eu vejo que a área ela é ampla,
né? Só que até mesmo a gente estava conversando esses dias, quando você conhece realmente as pessoas e tal, ou pelo menos algumas direções, você vai ver que já está um pouco concretizado, entendeu? Existe sim muita criatividade, até mesmo curiosidade por parte dos profissionais, tanto, né, tipo, profissionais brasileiros em si. Eu aprendi bastante coisa tipo, com cursos de pessoas de fora, né? Tive essa disponibilidade e acredito que também, por causa da tecnologia em si, a gente tem esse conhecimento mais rápido aqui. Problemas lá fora, eles são, até mesmo estava conversando com o Alan um tempo atrás, são muito pequenos os problemas que a gente tem aqui relacionado com o que eles têm lá, né? Então, pelo fato de a gente estar nessa vertente, estar num crescimento, eu acredito sim que jogos e até mesmo a parte cultural, cinema, tá expandindo cada vez mais. E a gente está mostrando para as nossas capacidades, né, possibilidades. Tanto que americanos querem ver o que os brasileiros têm como produção aqui, né? Tem vários exemplos de jogos que começaram e tal, e hoje a gente tem condição de jogos que estão na Steam ou até mesmo em outras plataformas, né? O contato até mesmo com publishers tem sido mais fácil, equipes de consultoria para games, então assim, tem sim aberturas, só que você precisa estar no meio, precisa conhecer, precisa, sabe, é, tá direcionado para um desses locais. Que assim, igual o Victor falou, tá tendo uma certa curva aqui, né? E o que rola pro lado de lá é que assim, a questão de tecnologia, a questão de infraestrutura, a gente está crescendo ainda, entendeu? Os caras que estão lá, eles já estão há bastante tempo, sabe? É, e foi igual o Victor falou, os problemas que a gente sofre aqui, que a gente tem que resolver aqui, na verdade, eles já passaram por isso, entendeu? Eles já estão já há algum tempo nisso já. Os problemas que eles estão resolvendo meu, será que vai dar certo a captura de movimento que a gente fez ontem, enquanto a gente está resolvendo o problema de rig ainda aqui, sabe? Então, é bem essa pegada, assim, entendeu? Eles estão sim na nossa frente, mas o Brasil está crescendo bastante, assim, né, nessa área de 3D, CG, a parte de desenvolvimento de jogos, cinema, que às vezes falar só da parte da artístico, né? Pelo menos para mim, que eu sou artista 3D, é a parte mais legal, né? Só que a gente acaba esquecendo que a parte de programação lá fora é muito, é muito grande, entendeu? É muito grande. É, assim, felizmente tem bastante trabalho aí no mercado para quem, pô, tem um baita portfólio, né? Tipo assim, você não vai ver nenhum cara que começou no 3D, sei lá, há um ano e saindo para fora, sabe? Uma certa, tem que ter uma certa maturidade, assim, sabe? É, e, e Gisência lá. complementando também, aqui está bastante como uma ponte, né, para você ir para lá, né? Acho que como toda a área, você começa em um lugar menor e vai subindo para uma multinacional, né? No caso aí de, sei lá, de engenheiros, essas coisas, e não é muito diferente da área de CG, né? De games, de filmes em geral. Você acaba utilizando as empresas menores aqui do Brasil muito como um trampolim, né, para ir lá para fora. O que é bom individualmente para o profissional, né, a pessoa melhora a qualidade de vida, melhora a sua experiência, né, a sua experiência profissional, seu portfólio, mas no mercado, às vezes, né, a gente acaba meio que com aquela sensação de jogador de futebol, né, ele é o cara, é o moleque prodígio, é o Neymar novo Pelé com 18 anos, mas vai para a Europa muito novo e acaba estourando e dando muito lucro para um time lá de fora de futebol e o time aqui no Brasil acaba ficando pouco. Então, ainda tem um pouquinho disso, né? A nossa era cresce bastante aqui no Brasil, as empresas vão surgindo, vão aparecendo jogos muito interessantes. O que eu acho muito legal também é que a mão de obra brasileira,
eu vejo ela como muito positiva, né? Então, tem bastante pessoas que trabalham aqui no Brasil, mas prestando serviços para empresas de fora, né? E as pessoas gostam desse serviço brasileiro, né? Seja aí por X motivos, mas um deles, inclusive, é a qualidade, né? Então, eu vejo assim, a gente está no caminho certo, né? Embora tenha bastante coisa para fazer, né? Para melhorar, a gente está indo numa direção correta. Eu queria que vocês falassem um pouco da pipeline do estúdio, né? Como que vocês têm as ideias e aí essa ideia sai do papel e se torna um jogo. Então eu queria que vocês falassem um pouco do processo de criação e da pipeline do estúdio. Nossa pipeline, assim, eu acho que, falando sobre a parte de produção mesmo de jogo, tudo acaba com. Como que eu posso explicar? Acaba não, né? Na verdade, começa com um tipo de ideia, né? É, quando a gente faz o brainstorm, né, Victor? É Então o, a gente chama lá do. o dia do ácido. É o dia do ácido. Que a gente. A gente tem um mercado do lado, né, do estúdio, e aí a gente, quando a gente precisa ter algumas ideias, a gente vai lá, às vezes compra alguns doces, alguma coisa assim, e aí quando a gente volta, a gente vai tendo várias ideias. E o brainstorm é assim, tudo é válido, porque normalmente a gente tem sempre as ideias mais criativas ou até mesmo mais concretas e são as mais doidas, sabe? A intenção é sempre inovar em relação a um projeto ou outro. E aí, no caso, né, a gente, vamos por partes aí, né? O nosso diretor de arte aí começa a fazer passar a ideia pro papel, né? Começa a colocar tudo na parte do papel. Seja alguns storyboards, seja os concepts de personagens, de cenário. Igual a gente comentou, né? Teve outras pessoas que passaram também pelo estúdio, né? Então teve outra pessoa também que ajudou nessa parte de concept também. Teve. Acho que não tem problema, né, Victor? No caso da gente falar, né, sobre o nome deles, não tem problema, né? Eu acho que não, até porque o nome deles Vai é uma aparecer, coisa que vai estar no game. aparece, né, no jogo, né? Mas, Então, eu acho que, por exemplo, teve a Sawara ficou junto com o Victor, né, na parte de concept art, né? Uma das pessoas assim que de longe muito talentosa. Teve o Rafael também, outro modelador aí, né? Rafaéis das modelagens, né? Como sempre, é. que tava no estúdio também com a gente, ajudou pra caramba. Então, assim, a gente tudo acaba vindo dessa parte de concept, né? Das ideias, né? De sketches, tudo mais. E aí, depois que o Victor passou todas essas ideias pro papel, né? Ele passa pra gente do 3D. E aí, enfim, a gente parte pra modelagem e tudo mais. Só que, assim, desse projeto que a gente está fazendo agora, que é o Fireflies, é, a gente teve que mudar um pouquinho a pipeline, né? Ainda mais na parte 3D, porque geralmente a gente faz um high poly, depois faz um low poly, faz a parte de mapas e texturas, né? E só que o jogo ele tem a proposta de voxel, né? Como se fosse um Minecraft, só que dá uma escala menor, sabe? A gente tentou, a gente achou essa identidade no nosso game. Só que trabalhar com voxel tá muito trabalho. Vocês não têm, é assim, é muito, é assim, lógico que no final você vê, né, o trabalho é gratificante e tudo mais. Mas aí o que acontecia? O que a gente fazia, né? A gente fazia o high poly e levava para um outro software chamado Cubicle. E nesse software a gente transformava as coisas em voxel, né? E aí daí lá a gente já fazia já a textura, fazia toda a pintura, e assim, quadradinho por quadradinho, né? É, é bem trabalhoso. E aí depois, enfim, a gente passava para, no caso agora é o Thiago, né? Que é o nosso rigger animador lá. E por último a gente entregava o modelo 3D tanto para o Alan quanto
pro antigo programador também que fez parte da equipe lá, né? E assim, bem geralzão mesmo, né? Da parte da nossa pipeline que a gente está usando para esse projeto. A pipeline, Vitor, ela varia muito de acordo com cada projeto, né? E essa pipeline ela também é estabelecida, né, de acordo com a demanda e o prazo que a gente tem sobre cada jogo. Então, tudo no estúdio a gente tenta ser uma forma mais interativa e integral possível, porque o meu trabalho sempre vai influenciar o do próximo, né? E recentemente, até no Fireflies, né, eu tá comandando a direção de arte do game, fora além de fazer concepts, também da ideia. Depois que a gente tem esse brainstorm definido, o que eu costumo fazer, eu crio um mood board. Um mood board, ele é um mural de referências que tem todo o contexto e até mesmo a subjetividade do que a gente quer nesse jogo. Então, temas que a gente quer tratar, paleta de cores, até mesmo alguns cenários importantes, coisas desse tipo. Porque esse mood board, ele serve como referência principal para as pessoas que vão trabalhar no game. Então, a gente usufrui desse meio, até mesmo para mostrar isso para uma pessoa que tá mais recente ou não, para entender também qual que é o estilo de arte que a gente vai priorizar em relação às coisas, né? E a gente, assim, sempre procurou desafios nesses projetos, né? E esse desafio, até mesmo como o Bruno estava falando, né? Era trabalhar com voxel. E a gente entendeu o porquê que é tão desafiador, porque poucas pessoas chegam a trabalhar numa escala como a gente chegou a trabalhar, ou até mesmo que a gente queria um estilo visual assim um pouco mais realista, mas mesmo assim com uma escala reduzida, né, em relação ao tamanho dos voxels. Então, assim, a gente passou por grandes desafios até chegar assim numa pipeline definida, não por parte da arte conceitual ou até mesmo os temas que a gente trabalhou, mas sim do 3D em diante, né? Então, fazer, tipo, modelos que precisavam de model sheet em relação a alguns personagens, ou até mesmo cenários, entre outras coisas, né? E pro Bruno, né, como outras pessoas, também o Rafael, eles tiveram que adaptar isso e tentar, de certa forma, aproximar com o que a gente tinha em relação ao prazo que a gente estava trabalhando. Então, muitos dos desafios é encaixar isso no prazo, né? É você ter a consciência e até mesmo ciência do que você está propondo, se aquilo também chega até o próximo profissional de uma forma interessante e até mesmo uma forma que dê para ele trabalhar, né? Funcional, né? Funcional, isso, essa é a palavra. Então, o Bruno, eu tenho que entregar uma coisa funcional para o Bruno, que o Bruno tem que entregar uma coisa funcional para o Thiago e assim por diante, para o Alan, né? Para até mesmo colocar funcionalidade nas coisas. Porque se a gente erra em alguma etapa do desenvolvimento, acontece retrabalho. E retrabalho, nem sempre, esse retrabalho ele vai partir da pessoa que está fazendo ali, sabe? Tipo, da continuidade. Então, por exemplo, se o Alan está vendo uma questão de funcionalidade e já tem um modelo que ele já estava utilizando já para fazer, ou seja, o trabalho é perdido, ele tem uma blueprint perdida, né? Então, a gente tenta assim deixar de forma mais íntegra possível e até mesmo funcional para que isso gire, né? Que tenha essa interatividade. É bom cada um saber
como que é o workflow, né, de todas as pessoas do estúdio. Eu tenho um workflow, né, embora o workflow ele possa ser dividido em diversas técnicas, mas o resultado é o que importa, né? Então, o que a gente preza, até mesmo que pessoas venham trabalhar com a gente, é que elas saibam um pouco do workflow delas, como que elas desenvolvem isso, né? E cada workflow ele pode ser específico em relação à pipeline de cada um. Então, às vezes você pode fazer uma arte conceitual só com escalas de cinza, outras você pode colocar só com linha. O importante é que isso tenha de certa forma visual e funcional para os próximos profissionais que vão mexer com isso, né? E até mesmo essa questão, eu acredito que cada um aqui pode falar, porque a gente vai se autogerenciando, né? Então, esses desafios são algo assim que vão nos engrandecendo como profissionais, e até mesmo a gente vai entendendo o que é o certo, né? Fazendo até mesmo testes, experimentos, protótipos, né? Então, até mesmo o Bruno, para ele desenvolver o workflow dele, ou até mesmo redirecionar isso para a pipeline, ele teve algumas coisas assim que ele preferiu. A gente começou com alguns programas, ele pode falar um pouco mais disso, que foi no Magical, depois foi para o Cubicle. Assim, é muito interessante porque é o background do game, né? Background não, é tipo como se fosse backstage, né? As etapas iniciais, coisas que você ainda está definindo. Então, eu acredito que assim que é de grande valia, até mesmo todos saberem o que é a próxima etapa, né? De acordo com o que a gente trabalha. Então, galera, queria que vocês falassem um pouco do projeto do estúdio, né? O Fireflies, que é o projeto que está na casa aí, que está quase saindo aí para Steam. Queria que vocês falassem um pouco do projeto, como que foi, né, trabalhar nesse jogo, quais foram as dificuldades. Fala pra galera aí um pouco aí do projeto de vocês. Então, o projeto que a gente está desenvolvendo, né, como a gente falou, o Fireflies, ele está aí praticamente há 2 anos de desenvolvimento, né, vamos completar, e está entrando em seus estágios finais, né, tanto que a gente está começando aí algumas questões com divulgação, até porque coisas assim que a gente não pode falar no decorrer, né, que são produção, as pessoas ainda não podem ficar sabendo, mas depois a gente vai conversando aos poucos, né? E o que a gente mostrou, até mesmo no nosso Facebook, não sei se a galera também quer acompanhar, é Smart Studio Oficial. O Vitor pode deixar o link aí também na e tipo, lá a gente colocou a capa do game, né? Se o Vitor puder mostrar aí também, qualquer coisa, senão a gente compartilha a tela. Também O lançamos Alan o tá teaser compartilhando já. recentemente. Então, essa é a capa do game, né? Que a gente divulgou também recentemente. Ele é um jogo plataforma, né? Que também já tem uma página na Steam. Tá aí com a data prevista, né? O lançamento previsto para 20 de março de 2020. Estamos aí trabalhando nas coisas assim. Que mais? Tem o teaser, né? Que a gente também lançou, Victor. Não sei se você também quer passar depois para a galera e tal.
teaser aí, foi muito interessante trabalhar, até mesmo com Cinematic, né? O próprio Thiago desenvolveu as animações aí que a gente precisava também. A gente seguiu um roteiro, né, com um storyboard, até mesmo da Adriana, que foi uma outra animadora também que trabalhou com a gente. Sim. Eu acho Que mais, guys? Me ajudem aí. uma coisa legal, né, que eu acho que é interessante a gente falar sobre o game, né, nós somos um estúdio ainda relativamente pequeno, né, nós somos um estúdio de 5 pessoas, 4 pessoas, né, Uhum. que tá ali em produção total. E uma coisa interessante é que, assim, são 4 pessoas, um modelador 3D, um animador, um programador, né, e um concept artist. E aí você se pergunta, né, peraí, como é que vocês fazem as outras partes, né, e efeitos especiais, e som, e essas coisas, e quem fez a cinemática, sabe? Teve um cara específico, e assim, pelo menos para estúdios menores, né, cara, para quem está começando também, acho que é muito válido, é que a gente se desdobrou um pouquinho além daquilo que a gente faz, né? Então a gente tem um exemplo do Thiago, que ele trabalha aqui, ele entrou trabalhando com animação, mas ele já de cara teve que trabalhar com a gravação de cinematic, teve que aprender o Unreal, né? Teve que fazer toda essa parte. Teve o caso do Bruno, que ele sabia um workflow de 3D, mas aí chegou a um ponto que ele teve que animar, né? Eu cheguei a animar também. Chegou a animar, teve Cheguei a animar. Fiz teve um level momento design também. trabalhou com level design, o Vitor trabalhou com level design, o Vitor trabalhou com a questão do som, né? Pô, eu preciso de som. Eu, além da programação, eu montei alguns materiais, eu montei alguns efeitos especiais, né? Montei não, né? Eu fui pegando aqueles packs, né? Que a gente acha, a gente tem da Unreal todo mês dá packs de graça, né? E aí a gente acaba pegando esses packs, mas customizando para que fique com a nossa cara, né? Não vai pegar um negócio pronto e colocar no jogo. Então a gente, assim, tem a questão muito do improviso, né? De você trazer essas coisas para você completar o teu jogo, né? Completar o teu produto. E isso eu acho válido para todos os estúdios que estão começando, que não tem uma capacidade financeira muito grande, ou que não tem capacidade financeira, né? Se você tem essa ideia de realmente fazer um jogo, é interessante saber que você vai ter que fugir um pouquinho daquilo que você está focado, né? Então eu, por exemplo, não trabalhei só com programação, o Victor não trabalhou só com concept, o Bruno não trabalhou só com manuagem, o Thiago está aí pouco tempo também, não trabalhou só com animação. É uma coisa assim que eu acho que acontece bastante, né? Inclusive no outro projeto que eu trabalhei, né, no Amazon Runner, é um projeto mobile, né, e aí é fora do estúdio. Eu trabalhei com level design, trabalhei com a parte de som também, né? Fiz sound design, então foi meio loucura, cara. É bem essa parte, né? A gente acabou agora de receber o Blender 2.8, fantástico para mim. Assim, o jeito que o Blender está hoje, a gente está vendo grandes empresas, investirem forte no Blender, né? Então, queria que vocês falassem um pouco aí. Blender ou Maya? O Vitor Cara, só tá jogando lenha na fogueira. exatamente. Não, vamos lá. A questão do Blender, né? Foi meu primeiro software lá em 2012 lá. Pô, o lugar que eu fazia aula, eu sou do 3ds Max, né? Sempre gostei de modelar com 3ds. Nunca nunca fui para outros, né? E aí, quando eu entrei no estúdio, era Maya, eu tive que aprender Maya e tudo mais. E assim, o que eu vejo sobre o Blender e sobre os outros softwares é que a linha de aprendizagem dele é muito diferente. Você precisa de muito. Assim, lógico, todo software você vai precisar de muito tempo para aprender ele e aplicar suas técnicas com ele, né? Eu falo que assim, se você modela com
com 3ds Max, você consegue modelar com o Maya numa boa. Só basta você ter ali um tempo de aprendizagem. Só que o Blender, ele tem uma curva muito estranha, cara. Muito estranha. E assim, eu falo porque não só eu, quanto o Alan, a gente a gente começou a estudar um Blender um tempo atrás. E, cara, a gente teve como que chama? É, alguns empecilhos, né? A gente às vezes exportava Artefatos. mesh, artefatos, né? A gente exportava mesh do Blender, pô, vinha toda esburacada, cheio de buraco, mas, sabe assim, artefato mesmo. E assim, eu acredito que o Blender, tipo assim, ele virou assim uma baita ferramenta de 3D, né? Tanto a parte de hard surface, né, quanto a parte orgânica também, mas eu acho que para ele bater de frente ainda, por exemplo, com o ZBrush da vida, com o próprio Maya ainda, assim, por mais que ele esteja com tudo isso, né, e por mais que outras empresas, tipo assim, estejam migrando, sabe? E eu concordo com você, que dê uma sacudida na galera pra, pô, vamos estudar outra coisa aí, que vocês estão muito na mesma aí, né? E só que é assim, eu acho que tem espaço para todos, né, do mercado, para todos os softwares. Tem softwares tem países na Europa que só usa o 3ds Max. Tem, sei lá, empresas que da parte da Estados Unidos que só usa Maya, entendeu? E, pô, o Blender chegou aí com esse 2.8 aí com os dois pés na porta e assim, lógico que eu acho que todo quanto é tipo de pessoa que tá disposta a aprender, não vai ter essa birrinha assim de ter que, aprender um software novo, porque querendo ou não, é um desafio, né? Você acaba tendo isso para você, né? Pô, como que, eu até estava falando pro Alan, né, que o Alan tinha um pouco mais de tempo com o Blender do que eu, né, que, igual eu falei, pô, eu modelei com o Blender em 2012, a gente tá em 2000 quase 2020 já, sabe? Muita coisa mudou. E aí eu sempre falava, ô Alan, como que resolve esse problema? Não tô conseguindo, cara. E sempre lá no estúdio, né, de manhã e tal, a gente fazia as reuniões, depois da reunião a gente trocava essa ideia, né? Eu tô com esse problema em casa, mas assim, minha opinião com o Blender é um software que veio para agregar, sabe? Por mais que ele, né, tenha as limitações dele, né? E, enfim, é igual eu falei, tem espaço para todo mundo, e por mais que ele veio para competir aí, eu acho que ele não conseguiria, por exemplo, bater de frente com software orgânico, por exemplo, como o ZBrush, entendeu? Ele faz coisas magníficas, sim, né, na parte de cultura, mas para bater o ZBrush aí é complicado, cara. O próprio software da Autodesk, né? Eles meio que não conseguiram, né? O Mudbox, ele foi por muito tempo ele foi o Substance da galera, né? Eles faziam muito pintura, né? Com o Mudbox, né? Eles faziam o workflow da galera antiga, assim, usava muito ZBrush, aí era Maya ou Max, aí ia fazer a textura no Mudbox, porque a pintura do Mudbox era melhor, que não sei o que e tudo mais. Aí agora a gente tem o Substance, o Painter, né? Tem até o próprio design para você criar seus próprios materiais, tem o Mari, né? E o bom que, né, no caso do Blender, você faz tudo no mesmo, né? Você faz o orgânico no mesmo, você faz a retopo no mesmo, você faz a pintura de textura no mesmo, né? Ele tem a parte de UV e pintura como se fosse o Substance lá e tal. Mas assim, eu tenho o meu xodó, né? Eu sou do 3ds Max. Só que eu não tenho essa birrinha. Se eu tiver que modelar, igual eu modelei com Cubicle. Meu, quem sabe a dificuldade de modelar quadradinho a quadradinho pra fazer um personagem, cara, assim, é surreal. Na verdade, assim, cara, eu meio que compartilho com a visão do Bruno, né, cara? O Blender, ele é um software que antigamente, né, ele já fazia muitas funções, cara. Só que o que acontece é que eu acho que eles repaginaram a interface do Blender de uma forma muito mais amigável, né? O primeiro dia que eu trabalhei lá no estúdio, eu até brinquei, cara. Esse Blender novo que saiu, eu já achei muito melhor pelo fato de, só do fato de eu abrir e clicar com o botão esquerdo, eu selecionar um objeto, saca? Então, eu acho que foi uma repaginação na interface do Blender que deu esse boom.
né? E lógico, algumas otimizações, né? Algumas não, né? Muitas otimizações. Tirando aquele renderizador deles agora, o Eevee que Isso, tem tá o Eevee, tem sensacional. muito bom o renderizador dos caras, né? Eu assim, eu comecei com o Maya, né? Como comecei a estudar com 3D, foi o Maya, né? Então, o Blender eu acabei pegando um pouquinho depois, né? Eu acabei pegando um pouquinho, tipo, o finalzinho do 2.7, né? O 79, e aí já lançaram o 2.8, eu já vim pro 2.8. Então, eu não sei, por exemplo, se os deformadores, eles são os mesmos do 7. Do 2.79, né? Mas pelo que eu fui colocando aqui, são deformadores que batem de frente com 3D Max, né? Total. Tem coisas que não tem no Maya, por exemplo, e tem no Blender. Exato, mano. Mas assim, é muito questão da pecinha que está entre o monitor e a cadeira, cara. Então a Super, gente mano. brinca, porque Super. assim, se você sabe modelar em um software, o tempo de você se adaptar para um outro, né, é apenas Total. o tempo de aprendizado, de você pegar e aprender onde que fica cada ferramenta do software, né? O É tipo assim, Blender, né? É aonde estuda, aonde faz um. exatamente. Saca? Né? Mas você sabe o que é um extrude, né? Você sabe que é um bevel, você sabe que é um chamfer, né? Então isso eu acho que é uma questão assim de adaptação. Tem aquela questão do Bruno falar, né? Pô, eu tive muito problema com o Blender, Blender ZBrush, né? Eu trouxe algumas malhas do Blender para o ZBrush. Quando eu fui fazer uma subdivisão, tinha buraco, sabe? E aí, quando eu fui ver no Blender, tinha face dentro de face que, sei lá, talvez eu tenha errado, mas talvez foi algum bug do Blender na hora de exportar, entendeu? Então tem Alguma essa opção que tem que questão, marcar. alguma opção, alguma coisa, né? Às vezes é uma questão de adaptação do software, né? Uhum. Então, assim, eu recomendo, cara, Total, tranquilamente total. Sempre. o Blender, é um ótimo software. Eu tenho preferências, né? Se você for perguntar para mim, pô, vai modelar no Maya ou vai modelar no Blender? Não é no Maya, cara, porque eu manjo mais no Maya, né? Eu fico na minha Meu, zona de conforto, só dependendo do projeto, né? Mas quando eu vou trabalhar em coisas mais pessoais, eu costumo sair dessa minha zona, né? Pô, eu vou aprender o Blender, eu vou aprender o 3D Max, né? exato, exato. Entendeu? Então vai também da questão do que você está trabalhando, né? Eu quero testar o meu workflow, né? Eu quero ver o quão rápido eu vou fazer esse objeto, essa cena, né? Então, vamos lá, eu vou utilizar o que eu sei mais. Agora, pô, agora eu quero aprender um software novo, tá? Eu venho e faço alguma coisa no Blender, né? Então tem alguns Total. fatores, algumas variáveis, né? Que que influencia sim na hora de você escolher um software, né, dentro da sua preferência. Só lembrando, Cara, só olha, lembrando que só assim, lembrando que o Blender também tem uma parte em 2D que tá desenhando também, hein? então, é isso que eu vou É, falar. vamos. Daqui a pouco É, ele vem entregar café, mano. O Então, Blender imprime café, cara. Aí sim, aí eu migo, cara. Aí não tem jeito. então, é sobre isso que eu quero falar, porque eu lembro que quando o Blender 2.8 apareceu, eu mostrei para eles essa feature, né? E eu acredito que, além da questão de ser uma ferramenta e até mesmo a questão da adaptação do profissional em relação ao que ele vai usar, o que ele pode usar em relação ao prazo que ele tem para fazer as coisas, né? Seja algum uso de software diferente, varia muito em relação ao que cada um faz, né? Eu tive já a minha experiência, aprendi também na faculdade e até mesmo tive um conceito assim maior sobre o Maya, né? Sobre algumas coisas. Só que para mim, pelo menos, a questão do 3D, ela tá uma coisa mais validada em relação à praticidade. Então, por exemplo, tem artistas que utilizam modo, SketchUp, né, que são softwares também que estão ganhando muito espaço no mercado. então, verdade mesmo. Pela facilidade, né? SketchUp tem coisas fantásticas também. E eu acredito que existe sim talvez um pouco de resistência em relação aos profissionais
mas também não só a questão da adaptação em relação ao software, porque em um você tem uma quantidade de conhecimento maior, né, do que o outro. Então você precisa saber balancear isso. Embora você tenha facilidades que um faz desse jeito e o outro faz de outro, né? Então isso acaba distinguindo em relação às vertentes que nós temos sobre programas. Posso dizer aqui que você é ilustrador, mas você prefere uma Cintiq ou você prefere uma mesa de Intuos? Tem gente que se adapta muito bem com uma Intuos, só que não se adapta só não se adapta com uma Cintiq. É a mesma coisa em relação, acho que o Blender. Tem sim um tempo onde você precisa estudar o software e você poder aprimorar as coisas em si. São talvez segmentos que ou você fez alguma coisa errada, ou às vezes é um tipo de ação que você ainda desconhece daquele software. Mas eu falo para eles, eu falo assim, ó, o Blender tá vindo aí, meu, e tá vindo para chutar umas bundas, entendeu? Porque não tá fácil não, sabe? Agora, até mesmo em integração com a engine, né, coisas quando a gente passa para Unreal, então a gente vê aí algumas, pode ser até mesmo controvérsias, mas até mesmo eu acho que a falta de experiência em relação a um software novo pode causar isso também. No caso, o ZBrush, ele é um software muito mais orgânico, acho que é o software mais orgânico de modelagem que a gente conhece, né? Então, eu ainda completo muito que concordo e completo com o que o Bruno diz em relação que ainda vai levar um tempo ainda pro Blender estar num patamar de modelagem como o ZBrush. Mas chegando como o Maya, 3D Max, ainda esses caras, ele vai chegar assim num nível mais atual. Tanto que você viu, a interface mudou, a interatividade é outra com o usuário, tudo ficou mais simples, né? Então, eu acredito sim que o Blender vem aí para adicionar na pipeline, embora seja um desafio como qualquer outro quando você está desenvolvendo um Começando, né? projeto ou um game, né? Você está começando. Bom, para encerrar nossa entrevista, eu queria que vocês dessem dicas para a galera que está começando, para a galera que quer entrar no mercado, ou para a galera que quer evoluir mais, projetos pessoais. Queria que vocês dessem um feedback aí para a galera, para a gente encerrar a entrevista. Eu acho que a galera, assim, uma grande dica, né, que eu acho que a gente pode dar, o Victor, o Thiago, o Bruno, acho que até você mesmo também, Victor, pode passar, que assim, para a galera que está começando, é buscar bastante feedback, né, cara? Buscar bastante feedback, postar o seu trabalho, porque isso acaba anulando essas coisas que a gente fala, né? Acaba tirando um pouco desse gosto, esse apego que o cara tem pelo projeto, né? Ele Exatamente. vai tomar muita porrada, né? Assim, não que a gente vai ser rude, né? Vai falar assim, pô, seu projeto tá uma bosta. Mas assim, vai tomar porrada no sentido de que algumas coisas que você acha que tá legal, não tá tão legal assim, né? E isso acaba abrindo seus olhos, né? Abrindo um pouquinho a mente do artista. E é assim que a gente vai melhorando, né? Então tira um pouquinho desse apego e começa a tratar também o seu produto, o seu projeto pessoal como um pequeno produto, né? Como algo assim, com prazo, com planejamento, né? Bater na tecla de novo, tem bastante desafios, bastante coisas nas comunidades, né? Que é legal participar porque tem um prazo, né? Então você consegue se comprometer, pô, eu vou entregar nesse prazo e vou entregar algo de qualidade, né? Não só as minhas vistas, como também das pessoas que eu participo, né? Participar de uma comunidade é importante. E até mesmo no próprio estúdio também rola esse papo assim de feedback, né? Porque, por exemplo, às vezes o Victor ele faz um concept, chama a galera e pede opinião. Às vezes eu faço a parte da modelagem também, aí eu mostro pra galera, né, como que tá e tal. Até o Alan mesmo, às vezes, faz alguma coisa diferente até visualmente no game e chama a gente, pergunta como é que tá. Eu acho que essa parte do feedback ela é importante, independente se tá dentro do estúdio ou se tá
projeto pessoal, sabe? É muito importante. Até porque eu acho que a gente desapega, né, dessa questão emocional do lado Exatamente. artístico, porque profissionais de diversas áreas têm outras visões, né? Então, às vezes, pode enxergar algo que você não viu quando você estava desenvolvendo lá. E isso não é uma coisa necessariamente ruim, porque uma coisa é você, às vezes, receber uma crítica ou até mesmo pensar dessa forma como um feedback, né? Você ter mais receptividade em relação àquilo que estão mostrando para você. Então, é importante você tratar isso de uma forma até mesmo Construtiva, né? construtiva, isso vai te enriquecer como profissional. Eu acho que uma coisa que influencia bastante aí é que quando a gente está desenvolvendo algum projeto pessoal, a gente tem muito a conexão artista, né? A parte artística em nós. Só que a gente tem que pensar em outras coisas. A gente tem que pensar em técnica, tem que pensar em desenvolvimento, tem que pensar até mesmo no próprio estilo do que você está fazendo. Então, assim, de certa forma é segmentado, só que você tem que pensar nisso conforme você vai fazendo. E para eles, pessoas de fora, eles têm uma percepção, né, tipo valores, crenças diferentes de nós. Então o senso artístico para um pode ser elevado, para o outro pode ser um pouquinho menor, só que ele tem um critério um pouco mais em relação a o que você quer dizer com isso, sabe? É que nem o que você quer contar sobre isso. E às vezes você está se importando só com o visual, você está se importando só com a estética e acaba deixando isso de lado, né? Cara, eu acredito que perseverança é uma das coisas que todos os artistas eles devem ter, porque é um processo gradual e é sempre importante. É lógico que no começo, talvez, né, os mais novos e tal, não tem uma maturidade suficiente para adaptar isso para a vida, né? Que ele quer levar. Mas sempre o mais importante que a gente acaba descobrindo não é o destino, né? E sim a jornada que você está tomando. Então, cada decisão que você tá fazendo vai te levar em algum lugar. O lugar você sabe para onde você quer ir, mas assim, você tem que ter perseverança, tem que ter até mesmo humildade em relação àquilo que você está escolhendo, né? É uma coisa que eu digo pro pessoal lá que está muito relacionado à integridade, né? Quando a gente está sendo verdadeiro com a gente mesmo em relação ao que a gente está buscando, as coisas vão aparecendo e isso por hora vai levar um tempo, porque o mercado ele é grande, sim, só que você precisa apresentar qualidade naquilo que você está fazendo, né? Querendo ou não, como a gente comentou, é um produto, independente de ser um projeto pessoal, que o projeto pessoal está muito relacionado à sua criatividade, ou até mesmo o que você preza em relação à sua arte, você tem que direcionar isso também em relação a aproveitar essa jornada, porque é melhor feito do que perfeito, sabe? É sempre melhor você ter uma peça boa, que assim, você deu 100% nessa peça, sabe? 120%, mas assim, era o que você sabia naquele momento. Às vezes se cobrar demais pelo que você não sabe, leva muito tempo para você retomar, né, aquilo que é o seu caminho e até mesmo você seguir aquilo que você almeja sem ter tantas frustrações. Acredito que a frustração ela faz parte não só do âmbito profissional, mas faz parte da vida. E você saber lidar com esses poréns, acho que te evolui de uma maneira profissional e até mesmo moral, né? Então, acredito que se você for aos poucos, sabe? Você não precisa ver. É que nem teve
uma frase que eu li outro dia, que tipo, você não precisa enxergar o caminho, a escada inteira, né? Mas dá o primeiro passo, com um outro passo você vai dando os próximos. É importante também que você saiba que você vai fazer coisas erradas, sim, só que esses erros, eles devem te direcionar para os acertos, e não você ficar focado só naquilo, porque leva-se tempo, tá? E eu não digo isso como algo pejorativo, ou até mesmo algo que deixa as pessoas, assim, um pouco mais tristes em relação à realidade, mas você precisa se preparar, porque o mercado está aí para os profissionais que estão se preparando, e eles querem não só a qualidade que você almeja, né? Às vezes a sua habilidade ela está um pouco abaixo da sua percepção, tanto em relação ao produto que você está desenvolvendo, como o mercado que você está querendo ingressar. E com isso, é, você vai tomando para si que esses graus, que esses degraus, eles são importantes, eles vão estar sempre presentes no seu crescimento e vão ser sempre desafios, sabe? Eu acho que a maioria das pessoas trata isso como um problema, mas o problema não é esse, o problema é como que você está reagindo a isso, seja na sua arte, seja até mesmo no seu desenvolvimento como pessoa. E esse fator do tempo é algo que você deve aproveitar, porque está relacionado à sua jornada. Não é uma arte, ou uma modelagem, ou uma programação que você fez que vai te definir, entendeu? Vão ser muitas, e muitas mesmo. Tipo, é que nem as pessoas falam, por exemplo, perguntam para mim, como é que você desenha mãos? Praticando, tentando ver onde eu erro, normalmente faço anotações, e isso daí foi assim, eu desenhei várias mãos, não é porque, eu desenho bem, agora eu desenho rápido, que isso significa que você precisa fazer igual a mim. O meu processo, ou até mesmo a minha jornada é diferente da sua. Você deve pegar o que eu tenho de bom e trazer para você, porque a arte é isso, né? Você sempre pega uma abstração de outros artistas, conhecimento deles, e você aplica da forma que é melhor para você, da forma que é viável. Então, acredito que não se defina só pelo que você está fazendo agora. Isso é só uma metade. O estudo, ele é como se fosse uma espiral de evolução, né? Eu aprendi isso com o Mike Azevedo também, que é uma das minhas grandes inspirações como pessoa e até mesmo artista. Eu conheci ele na Unhide, pô, foi sensacional conversar com ele. E ele fala que o estudo é como se você estivesse numa mola. Então, cada ponto da sua vida, ou até mesmo cada ponto de onde você está estudando, ele é um ciclo. E às vezes demora 1 ano para você passar o primeiro ciclo, às vezes 2 anos, depende muito da determinação, perseverança, o grau de resiliência que o profissional tem. E o que difere nós desses profissionais que nós almejamos é que eles já estão em círculos maiores, então eles já estão no 20º ciclo, sabe? Porque eles já têm mais essa experiência, né? Já se frustraram bastante, já souberam lidar com esses problemas de uma forma um pouco mais positiva, né? Então, eu acredito que ajuda bastante você fazer essa você ter esse pensamento dentro de si, entendeu? Eu acho que te orienta, né? Ajuda a te organizar as coisas. Eu sempre priorizei por fazer, assim, etapas. Embora pareça que eu estou fazendo tudo de uma vez, mas na minha cabeça eu estou pensando algo etapa por etapa. E o que diferencia a velocidade é a mentalidade.
porque até mesmo um outro cara que eu curto muito, que eu gostaria de saber se... Eu gostaria não, né? Gostaria muito de conhecer, mas eu não sei se eu vou chegar a isso. É o Glenn Vilpo, não sei se o Vitor aí conhece, um dos caras ali da Disney, né? E ele é fantástico. Quando eu estava aprendendo gestual, né? Tipo, com eles nas aulas e tal. E ele falava muito sobre esse conceito de que você não precisa ter algo pronto, sabe? Você precisa aproveitar o que você está fazendo ali no momento, porque o resultado disso vai ser o seu produto naquilo que você está empenhando. São horas ali de dedicação, né? Eu acredito que equilibrar isso ajuda bastante. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas eu acho que o mais difícil é que quando você consegue ter essa mentalidade, acho que o mais difícil é você manter ela por bastante tempo, porque você precisa estar se desconstruindo e construindo, né, a todo momento, e você chegar a ver para onde que você está indo, entendeu? Porque não é, tipo, para onde a vida me leva, sabe? Você tem escolhas, você está fazendo essas escolhas em todos os momentos da sua vida. Eu acho que a palavra se resume à perseverança, né, cara? Eu sou o tipo de pessoa que eu sempre fui de estudar muito e tive vários problemas no começo em questão de entender para onde, para qual área eu queria ir, né? Igual eu comentei aqui, eu comecei a estudar em 2012, né? A questão de jogos, né? E se você for parar para olhar a mesma jornada, sei lá, de quem já. Vamos supor que eu já tivesse começado em 2012, focado que eu queria, tipo, trabalhar com 3D, sabe? Hoje era para eu estar, assim, estratosférico já, sabe? Assim, em questão de modelagem, questão de trabalho não só pessoal, mas como profissional também, em estúdios, entendeu? Só que o que aconteceu, né? Além de, né, problemas que todos têm, né? Seja familiar, pessoal, né, e tudo mais, é, eu acabei tendo tendo esse tempo de escolher, né? Então foi igual eu comentei no começo, foi a partir de mais ou menos de 2015, mais ou menos, que eu comecei a focar no 3D, né? E, e é assim, cara, para você meio que manter a questão de estudo, não adianta você estudar, sei lá, 4, 5 horas por dia e não absorver nada, sabe? Eu acho que a questão não é a quantidade, é a qualidade, né, do que você tá. Então, e é um dos mestres, né? Rafa Souza é sensacional, né? E é uma das pessoas, assim, que eu almejo, assim, sabe? É uma das inspirações, saca? O Rafa Souza, o próprio Gilberto Magnum também é um dos caras que eu almejo, assim. Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, igual Grassetti, igual Glauco, igual Igor Cato, eles, quando a gente vê, assim, eles parece que eles estão num nível superior, assim, né? Mas, pô, os caras também devem ter os problemas deles, sabe? É, até mesmo quando a gente vê lá, sei lá, um, um speed sculpting lá do Grassetti fazendo um monte de coisa de uma vez só, a gente fala, pô, o cara fez isso tipo uma vez, tudo de uma vez. Mas, cara, vai saber, sabe, assim, se ele fez de uma vez só. Igual o Glauco postou esses dias atrás, né? Ele fez uma modelagem lá como se fosse de um, não é um orc, né? Como se fosse um elfo segurando umas coleiras e tal, tinha uns porcos, né, na ponta, e ele colocou, ó, fiz em 3 dias, né? Executei em 3 dias, né? Então eu acho que, em quanto tempo eu faço isso? Cara, a dica que eu dou, cara, é tipo assim, pisa no freio, saca? Faz as coisas devagar e a sua velocidade, ela vai vir muito com a sua prática, assim. Se você pratica todos os dias, vai ficando muito na tua cabeça já, sabe? Assim, uma hora você não vai precisar mais fazer caixas, sabe? Uma hora você não vai precisar mais fazer cilindros, bolinhas, sabe? Para puxar um braço, puxar uma mão, sabe? Vai estar mais orgânico o seu processo, né? E é assim, né?
eu falo mais pelo fato da minha jornada, né? Pô, você demorou desde 2012, né? Tem gente, eu escutei isso, né? De pessoas não tão próximas, assim, amigos mesmos, né? Que estudaram comigo, assim, logo no começo de 3D, assim, de desenvolvimento de jogo, que era muito assim, pô, você tá desde 2012 e entrou num estúdio pequeno, né? Aí eu falei, cara, o importante é você ter entrado, saca? O importante é você ter dado esse passo de ter entrado no ramo, sabe? Não importa se é pequeno, se é médio, se é grande, se está fazendo jogo mobile, se está fazendo jogo indie, está fazendo AAA, não importa, cara, sabe? Assim, importa, assim, você saber a sua essência, os seus valores, para onde você vai, sabe? Eu até brinco com outro amigo meu também, que é de 3D também, só que ele é mais voltado para cenários e tudo mais, né? Que eu comentei com eles, né? Quando eu fiz o primeiro curso de jogos, eu tinha um professor que ele colocava muito para baixo os alunos, né? Ele falava que a gente não ia conseguir chegar ao patamar do que ele mostrava numa tela que ele tinha sobre aula. Ele falava. Aí que tá, eu não sei se ele fazia isso, talvez, para tentar fazer uma motivação inversa, sabe? Tipo, vamos ver se vocês vão conseguir mesmo, ou se não, ou se era para deixar para baixo mesmo, né? E eu comentei uma vez com meu amigo que eu falei assim: eu vou chegar igual a ele, ou vou ser melhor que ele, né? E não deu outra, né? Esses tempos atrás, ele parou com 3D e eu continuei, e é assim, não é desmerecendo o trabalho que ele fez como professor na época, mas eu vejo pelos trabalhos, tipo assim, eu estou um nível maior que o dele, né? Eu conversei com esse meu outro amigo que eu falei para ele, eu falei para você que eu ia chegar no nível, né? Só que tem a outro porém também. Para você passar de nível, entre aspas, nível de alguém, a pessoa ou ela tem que morrer ou ela tem que desistir da área, entendeu? Não tem como. é, eu digo assim, como que você quer ser melhor que um Grassetti da vida, sabe? Não tem como. O cara tá todo dia estudando, o cara tá todo dia produzindo, né? Por mais que ele tenha a família dele, tenha a vida pessoal dele, mas você pode ter certeza que ele deve reservar uma hora do dia dele para manter os estudos, né? Então, eu acho que essa é a dica que eu tenho para deixar para a galera. E sobre as minhas referências, né, foi igual eu disse, né, tem o, o próprio Rafa Souza, né, o Gilberto Magno, aprendi muito também com Alex Oliver também, né, uma época eu fiz, eu cheguei a fazer curso de clay, né, modelagem, né, tradicional que a gente fala, né, então ele foi, são inspirações, né, são as minhas inspirações, assim. Bora lá, bora lá. Eu acho que a galera falou o mais importante, né? O mais importante é a jornada, né? Como o Bruno falou também, que é a questão da determinação, né, cara, de você ter essa resiliência e persistir, né? E eu, para complementar, não ficar muito redundante, eu acho que assim são duas coisas que eu acho primordiais, né, que meus professores falavam muito, que é saia da sua caverna, né? A sua caverna chamada computador, saca? Vá conhecer pessoas da área, entre em uma comunidade, sabe? Seja no Discord, seja no WhatsApp, né? E mande o que você está fazendo, sabe? Se faça notável, né? Porque não adianta você ter a nova pintura da Mona Lisa e deixar para você, entendeu? Só você vai olhar, cara. Então, não adianta você ser o novo Rafael Grassetti, não adianta você ser o novo Tyler Smith, que é um cara de cenário. Não adianta, porque simplesmente você guardar para você, não guardar lá no seu HD, cara, porque ninguém vai ver, entendeu? Então mostre o que você está fazendo. Você não tenha medo de receber críticas sobre o seu trabalho. Eu tenho certeza que você participar de uma comunidade, as pessoas vão criticar o seu trabalho, mas de forma construtiva, né? De forma que você não vai, como eu posso falar, não vai denegrir o seu trabalho, não vai te criticar pessoalmente, né? Então isso também vai muito do próprio artista, né? Às vezes o cara não está aberto para feedback e isso é um pouco grave, porque
Você está trabalhando numa área que, como a gente falou antes, você está fazendo um produto para as outras pessoas, né? Não é para você. Não tem problema você fazer alguma coisa para você, um jogo para você, uma arte para você, mas aí é que tá, é uma coisa que vai ficar para você. E você não vai se profissionalizar se você fazer coisas pensando na sua mente, né? O que você faz é sempre para as outras pessoas verem, né? Você dá credibilidade. Né? A gente trabalha com entretenimento, então a gente tem que colocar isso na cabeça, né? Eu tive muita dificuldade com isso no começo, né? Além das dificuldades já citadas aí pelo Lu, pelo Victor, né? Tive dificuldade de começar na área, né? E assim, decidir o que eu queria. Eu fiquei basicamente aí um ano alternando entre 3D, programação, level design, 3D, programação, level design, né? Eu tinha dificuldade em mostrar os meus trabalhos, eu falava, pô, não tá legal, não vou mostrar, né? Eu tinha dificuldade em receber o feedback, eu falava, pô, ok, depois eu faço, sabe? Depois eu faço, e aí nunca fazia, entendeu? Esse projeto que eu tenho aqui, desse sertão, é um dos projetos que eu recebi feedback, muito feedback no ano passado, e não fiz nada, né? Então, assim, eu estou pegando, refazendo ele, eu descartei basicamente tudo que eu tinha, né, nesse projeto e estou refazendo tudo. Basicamente, acho que eu deixei só o chão, cara. Deixei só o chão e que ficou que a galera curtiu. E daí eu refiz plantação, estou refazendo essa casa aqui, fiz a cerca, a árvore, preciso refazer, né? Então, é muito a questão assim, você evolui com a ajuda dos outros também. Né? Você evolui, sim, estudando, focando, né? Mas você evolui muito mais com a ajuda da comunidade. Então eu acho que é isso, saia da caverna, divulgue o que você está fazendo, participe de eventos, participe de game jams, o que quer que seja, né? E faça contatos, cara, porque assim, uma coisa é você mandar o seu portfólio para o RH do estúdio X, sabe? Outra coisa é você conhecer o cara do estúdio X, né? E falar, pô, me dá uma força, vê lá se você consegue, entendeu? Networking é tudo, cara, entendeu? Eu até brinco, eu vim da área de RH, né, cara, e eu sei muito bem como é que é a questão do QI, quem indica, né? Não que eu, assim, os processos que eu fazia sempre eram sempre eram muito visados à questão da competitividade. Então não é porque a pessoa está indicando um profissional que eu vou aprovar, né, que vai acontecer a aprovação, mas você tendo essa indicação de uma pessoa de dentro, você tem a confiança, tem um peso maior, entendeu? Então, ao invés da gente reclamar da questão do QI, seja o QI, entendeu? Seja o cara, faça esse networking. Então, eu vejo muito essa questão, né? Às vezes as pessoas têm um pouquinho de problema de socializar, pô, não gosto muito, mas tenta colocar um cronograma, sei lá, uma vez na semana, pratica, interaja nos grupos, dá feedback, sabe? Peça ajuda, né? Olha o que a galera tá postando e converse, né? Faça com que as pessoas saibam que você exista, né? Porque eu acho não adianta nada, né? Você fazer alguma coisa e deixar para você. Eu acho que é mais isso, né? Tiagão? O que eu posso falar é que, principalmente para as pessoas que terminam alguns cursos ou alguma faculdade na área de games, né? Muitas vezes essa pessoa termina e ela acaba chegando no estágio final e ela não consegue, não sei, alcançar aquilo que ela esperava alcançar. Por exemplo, uma pessoa que termina um curso, ela já pensa que aprendeu tudo o que precisava, às vezes, e já quer sair trabalhando num estúdio, sabe? Ou então, ela pensa que porque terminou o curso e ela entra num site, por exemplo, o ArtStation, e vê aquelas artes incríveis, ela acha, pô, eu não tô nesse nível, sabe? Eu já deveria estar, me enganaram, não me prometeram chegar no estágio e eu não estou nesse estágio e eu não vou conseguir, e eu não sou capaz. E não é assim, cara. Você
olha para aquelas coisas que estão no ArtStation e aquilo é trabalho de uma pessoa que estudou anos, uma pessoa que trabalhou, que quebrou a cara, que teve que fazer e refazer, que recebeu críticas, que nem vocês já disseram, e essas críticas foram positivas para essa pessoa, para ela poder melhorar e chegar no estágio que ela exibiu o trabalho dela, certo? Eu sei que você, às vezes, entra nesses sites e só vê as coisas bonitas, até porque eles só postam as melhores, né? Mas pode acreditar, esses caras que vocês comentaram, eles tiveram realmente que... Eles fizeram coisas feias no começo, certo? Coisas que não foram agradáveis. Só que eles tiveram que nem vocês disseram, estar em comunidade, eles tiveram que receber feedback de outros caras que também estavam aprendendo como eles para chegar no estágio que eles estão hoje, certo? Então, não desiste só porque você ainda não está no estágio deles. Eu sei que pode demorar um tempo, pode demorar, às vezes, alguns anos, mas se você insistir, se você tiver uma cabeça boa para isso, você pode chegar no estágio que eles estão, né? E até melhor, né? Então, só porque pareceu que você jogou fora alguns anos, não é assim. Você também não... Você aprendeu alguma coisa, certo? Você está no meio do caminho, você só precisa continuar aprendendo. Então, eu acho que essa é a dica para quem está começando, ou às vezes para quem está pensando em desistir. Não desiste, cara. Você tem alguma coisa que você aprendeu, certo? Você não pode jogar fora isso. Bom, galera, Mas é- quero agradecer aí a participação de vocês. Tirar esse tempão aí. Esse Que tempo, isso, cara, fica tranquilo. essas 2 horas conversando aqui. Já tem 2h12 que a gente está conversando aqui. Quero agradecer demais aí, pô, a disponibilidade de vocês, de trocar ideia. Maravilha. É bem bacana, pô, trocar ideia com a galera da área, né? Às vezes a gente fica aqui imbuído nos nossos projetos e acaba não conseguindo parar para bater um papo, né? E é sempre bacana bater um papo. Eu curto pra caramba trocar uma ideia, bater um papo, entender mais da área. Acho que A gente que agradece aí, a gente que agradece o espaço, né, e até o seu tempo também, né, que você disponibilizou pra gente. Eu tenho a agradecer aí a você, a galera do canal, né, a galera que assiste também, né, eu sou uma das pessoas que assiste, eu comentei isso com você já tempo atrás. Sim, né? Mas é sensacional, né? Até o conteúdo assim também tem conteúdo que serve para até pessoas que já estão no estágio avançado, tem conteúdo para pessoas que estão iniciando, aí é sempre bom ter esse tipo de canal no YouTube e conteúdo que ajude essa galera aí, sabe? Bacana. Cara, quando eu comecei o canal, na minha cabeça foi primeiro para uma válvula para mim, né? E também de ajudar a galera, falar um pouco da minha vivência, né? Porque eu tenho uns 3 anos que eu tô com 3D, mas eu tenho 10 anos de motion, né? De edição então, assim, tem toda uma carreira envolvida, não só do 3D, né? A galera olha assim e fala, o cara tá no 3D, o cara é novo no 3D, mas tem toda uma carreira por trás envolvida. Exatamente. Não só do 3D, mas de motion, né? Eu fui motion por muito tempo. E só que a minha paixão sempre foi o 3D, então... não tem jeito, né? Eu entrei na área, na verdade, com foco para ir pro 3D e as coisas foram acontecendo. E aí foi que o Victor falou, o degrauzinho, né? Você vai degrau, você vai subindo e a experiência vai surgindo, né? Então, assim, é compartilhar mesmo com a galera. E, pô, quando eu conversei com o Brunão, eu falei, pô, cara, vai ser sensacional conversar com a galera que já tá na área, que já tá trocando, né, já tá fazendo um jogo aí, né, que tá às portas aí de colocar um jogo aí, né. E eu, pô, vou querer jogar esse jogo aí. Opa! Maravilha. Se quiser um beta teste, tô aqui pra fazer o teste. Maravilha. Tava falando isso hoje. A gente tava conversando isso hoje lá no estúdio. Me coloca à disposição pra fazer o teste aí. Pra ser o primeiro aí a fazer o teste. E, cara, agradeço demais aí a conversa. O bate-papo foi muito da hora. O que vocês falaram aí foi sensacional. Espero que ajude a galera aí a focar
Tomara, tomara. Nós é que agradecemos, né, cara, novamente, né, por espaço, né, ajudar quem está começando, né, a gente meio que retribuir aquilo que fizeram com a gente, né, meio que um ciclo. As pessoas nos ensinam para nós ensinar as próximas pessoas, né, Sim, transformar isso num bom ciclo, né, um bom ciclo vicioso. Então, sim. acho que valeu bastante a pena, cara, foi bem legal participar aqui da live. Da live não, da entrevista. Cara, mas fiquem ligados porque esse foi um teste. Eu conversei já com ele sobre isso aí. Nós vamos voltar ainda, vocês vão voltar aqui ainda, cara. Isso é só o Opa. primeiro bate-papo, a gente ainda vai trazer mais assuntos aí. E a próxima, garanto aqui que vai ser uma live. Vai ser ao vivo. Aí, caraca, vai ser aí, loucura. Não vai ser eu perguntando pra vocês, aí vai ser a galera perguntando aí, vocês vão ter que se virar nos 30. Aí se vira. Vai ser muito Aí, bom. faz bastante perguntas pro Thiago, porque o cara gosta de falar, mano. Eu percebi que o Thiagão é o cara que mais falou aqui hoje, entendeu? Thiagão, tamo zoando, mas o Thiago, quando ele falou, foi pontual, cara. É o grande lance. Ele não fala muito, mas quando ele fala pra pouco, mas mexer, fala rapaz. Fala mesmo. Exatamente. Gente fina. Bom, galera, então valeu mesmo. Vou encerrar Valeu. aqui. Aí, Valeu aí, Victor. brigadão mesmo. Valeu aí, Abraço. te agradece aí a oportunidade. Estamos abertos aí a conversar de novo, se você precisar, até mesmo outros convites. Até porque uma coisa que o Alan disse, né? Tudo que a gente aprende, nada é jogado fora, até mesmo o Thiago comentou isso. E eu acho que uma das coisas que a vida cobra a gente é que, por exemplo, eu pelo menos eu quero ter passagem no mundo de ser reconhecido não não só pelo que eu sou, mas pelo que eu fiz, né? E se eu puder externalizar um pouco esses pensamentos, até mesmo tirar algumas dúvidas de profissionais e até mesmo pessoas que estavam precisando, porque o que eu digo aqui é o que eu gostaria que alguém tivesse me dito anos atrás, entendeu? Exatamente. Então eu acho que isso é bem importante, até mesmo parabéns aí pelo seu canal aí, que evolua bastante, que continua tendo aí muitos inscritos, que você também consiga trazer essa diferença, né? Porque a gente sempre tenta se sobressair, né? Quando a gente se sobressai, significa que a gente está proposto a ser diferente, não ser o mesmo, né? Sim, então, sim. Pô, obrigadão aí. mesmo, cara. Aí. Obrigadão. Então, galera, fiquem ligados aí que vai vir live por aí e vai vir assunto da hora. Já tô colocando os caras aqui no fogo e vai ter live aí pra gente. Beleza. Aí. Então já fiquem ligados nas redes sociais aí e quero pedir aí pra galera, né, curtir o vídeo aí, compartilhar, lógico. Pô, os caras tiraram um tempão aqui pra conversar, pra tirar dúvida, pra falar de pipeline, né? E como a gente diz, tempo às vezes é dinheiro, então parar às vezes pra gente conversar 2 horas às vezes não é fácil, né? Não é simples, às vezes tem que parar algumas coisas importantes. Então, assim, peço aí pra galera curtir, deixar aí o comentário, porque é sempre bom a gente saber o feedback da galera, o que dá pra melhorar. Total. Então valeu, É isso, galera. cara. Aquele abraço. Valeu.